Proposta para levar treinador do Porto já de volta para o Ajax. Já a data para Vilas Boas voltar à carga sobre as arbitragens. E continuam as dificuldades com alguns internacionais do Porto. Já vamos analisar a participação de cada um nos jogos das suas seleções. Mas antes disso, deixem o like para dar aqui uma força ao canal. Não se esqueçam de subscrever o canal. Estamos quase a bater a meta de 10 mil subscritores. E partilhem também este vídeo com aqueles amigos portistas que sabem que vão gostar. Comecemos então por aquele assunto que eu menos gosto de falar aqui no canal, mas que tem sido assunto recorrente, infelizmente, desde o início da época, que são as arbitragens. O Vilas Boas ontem, como eu dava conta, participou numa conferência, ali uma reunião, qualquer coisa da UEFA que tinha a ver com arbitragens. Ele chegou ali a dar várias propostas para melhorar o vídeo-árbitro, para que o vídeo-árbitro fosse igual nas 8 principais ligas da Europa. Há várias propostas que saíram daquela conferência. Parece que uma delas é que a partir de agora os cantos e os cartões amarelos também sejam avaliados pelos vídeo-árbitros. Provavelmente, se isso fosse assim, no jogo com o Sporting não teria havido aquele canto no fim de semana tão polémico que deu a vitória ao Sporting. Embora também saibamos que o vídeo-árbitro também são árbitros e muitas vezes também erra. No entanto, o Vilas Boas falou sobre arbitragem, mas foi nesse contexto então de uma conferência, de uma reunião sobre melhorias a fazer ao vídeo-árbitro. E eu estranhei o Vilas Boas não ter falado sobre a tal reunião e a tal conferência que houve da APAF sobre a polémica que tem estado instalada no futebol português por causa das arbitragens. O Vilas Boas não reagiu. Eu questionei aqui se seria uma mudança de postura da parte dele novamente, depois de ter mudado a estratégia na outra paragem de seleções, em que começou a atacar e a falar sobre as arbitragens no pós-jogo com o Benfica. Se teria mudado e não iria mais falar de árbitros. Eu acho que a questão é outra, é porque agora ficamos a saber que a reunião que Vilas Boas pediu de urgência vai ser marcada para a próxima terça-feira. Ou seja, poderá ser na próxima terça-feira da próxima semana que Vilas Boas irá falar novamente. Eu não acredito que a polémica fique por aqui. Aquilo que eu disse, aquela conferência do Duarte Gomes e do Presidente do Conselho de Arbitragem não foram nada esclarecedoras, foram apenas para defender os árbitros e eu até considero que só tirou mais achas para a fogueira porque não apaziguou nada. No entanto, não houve reações, principalmente do Vilas Boas, que eu pensei que ia haver reações, mas então provavelmente será depois dessa reunião de terça-feira. Também há aqui uma estratégia de marcar a reunião para mais longe, também para que não haja reações tão em cima dessa conferência, provavelmente. Mas como já deu para perceber aqui no canal, além de eu não entender muito dessas burocracias ligadas aos árbitros, também não gosto muito de falar de arbitragens, tem sido apenas um aspecto que tem que ser falado, não se pode dissociar desta época porque o Porto tem sido muito prejudicado pelas arbitragens. Como eu tenho dito, no jogo com o Famalicão já foi diferente. Acho que apesar daquele golo anulado ao Samu, que o árbitro assinala a falta antes e não permite ao vídeo-árbitro ver que não havia falta sobre o Gustavo Sá, no entanto podemos considerar que o Varela até empurra o adversário, pode até, apesar de não haver intensidade, não foi assim tão escandalosa a arbitragem, acho que não prejudicou assim tanto, comparando com as anteriores não foi má. E o Presidente do Porto, André Vilas Boas, também tem outros assuntos para se preocupar dentro do clube, apesar do Porto estar agora na paragem para seleções e todo o plantel estar com 5 dias de folga que ainda não terminaram, surgem notícias preocupantes para o Porto. O Ajax, que está com muitas dificuldades desde que Farioli saiu, que ainda não venceu nenhum jogo da Champions, que está em 4º lugar no campeonato, está em vias de despedir o treinador, estará há poucos dias de o despedir, e o nome que surge para substituir é precisamente o adjunto de Farioli. Ora, eu sei que o Farioli vai continuar no Porto, isso é certo, mas perder um adjunto pode ser muito grave. Há no histórico muitos treinadores, grandes treinadores da história, que perderam os seus adjuntos e nunca mais foram os mesmos treinadores, porque muitas vezes o adjunto faz ali uma parte de um trabalho invisível muito importante, normalmente tático nos treinadores. Temos falado muito aqui que o Porto está muito forte nas bolas paradas e que isso é trabalho dos adjuntos e, portanto, perder um adjunto numa fase tão decisiva da época pode ser muito preocupante. Embora eu acho que Farioli e o Porto naturalmente vão recusar a proposta e vão tentar fazer tudo para que o adjunto não saia para o Ajax, sabemos que muitas vezes os adjuntos têm essa ambição de ser treinador e acaba por ser uma oportunidade única ele poder treinar o Ajax. Isso já aconteceu muitas vezes. Eu lembro, por exemplo, do treinador do Braga, é um ex-adjunto do Guardiola. Lembro, por exemplo, o Mourinho, que está agora no Benfica, quando perdeu o próprio Vilas Boas, também começou a perder muita qualidade tática, perdeu bastante nas suas equipas e, portanto, normalmente é preocupante quando o treinador perde um adjunto. Esperemos que esta notícia não vá para a frente, mas o Ajax parece estar decidido em tentar trazer, como não pode trazer o Farioli, em tentar convencer o adjunto a voltar. Vamos ficar atentos nos próximos vídeos para falar do assunto se surgirem mais notícias, mas acho bastante preocupante, numa fase da época
tão decisiva o Porto perder o adjunto. É verdade que o treinador continua, mas os adjuntos costumam ter um papel muito importante na equipa. E falando de adjunto, fazendo aqui a ponte para os jogos das seleções, o Farioli diz que o Eustáquio é um verdadeiro adjunto no banco, que é uma espécie de capitão que muitas vezes não joga, e o Eustáquio fez uma grande exibição pela seleção de Canadá. O Canadá teve um jogador expulso logo aos 6 minutos, empatou 0-0, ainda assim conseguiu segurar o resultado. E o treinador, no fim do encontro, qual Farioli, no fim do jogo, a falar a mesma coisa que o Farioli falou do Eustáquio no jogo com o Famalicão. O Farioli tinha dito na conferência que o Eustáquio era um verdadeiro adjunto, um verdadeiro capitão no banco, que estava sempre a incentivar a equipa e a ajudar ali a equipa técnica a manter os jogadores focados. E o treinador do Canadá a dizer exatamente o mesmo, a dizer que no momento da expulsão ele irritou-se, esteve em risco de ser expulso ele também por protestos com o árbitro, e quem o acalmou foi o Eustáquio. O Eustáquio é o capitão da seleção do Canadá. O Porto tem muitos jogadores esta época com esse perfil mais de líder, tem vários, por exemplo, o próprio Pablo Rosário é capitão na seleção da República Dominicana, o Diogo Costa, o Bednarek, o próprio Eustáquio, tem ali muitos jogadores que têm esse perfil de capitães, o próprio Varela parece-me ser um jogador também com esse perfil, que mistura ali com um plantel muito jovem, com muitos jogadores em crescimento como o próprio Froholt, o William Gomes ou até o Samu, e, portanto é uma boa mistura aqui de jogadores com esse perfil de capitão e jogadores talentosos mais jovens que são também mais inexperientes. E muito se tem falado aqui do Eustáquio, muita gente comenta a dizer que o Eustáquio está na hora de sair também, ele foi dado como sedentário no início da época. A verdade é que o Farioli quis ele, tanto a ele como ao Zaidu, mesmo sendo eles vistos como sedentários, o Farioli não os viu assim. Eu acho que é porque eles têm um papel muito importante no balneário. O Farioli faz questão muitas vezes de falar do Zaidu e do Eustáquio também para os manter motivados e para lhes dar esse papel. O próprio Eustáquio disse que estava confortável nesse papel no início da época, de ser mais um capitão e não jogar tanto. Mas eu acho que o Eustáquio no jogo da Liga Europa contra o Utrecht jogou muito bem. O Porto jogou até, construiu o melhor jogo, com mais posse de bola graças ao Eustáquio. O que ele não foi tão feliz foi na finalização, aí foi curto e fez lembrar o Eustáquio da época passada, que era curto quando chegava à área, falhava muitos remates, talvez seja um ponto que ele tem que melhorar, mas eu acho que o Eustáquio é um bom jogador de equilíbrios, que tem essa tal mentalidade certa, que é um verdadeiro capitão, acrescenta muito ao Porto nesse aspecto de mentalidade, mas acho que até mesmo em campo é um bom jogador. Ele no Canadá é dos melhores jogadores do Canadá, joga sempre muito, fez mais uma grande exibição muito sólida no meio campo, mas no Porto também quando é chamado joga bem. Agora claro, se compararmos com o Froholt ou com o Gabri Veiga, que são os reforços que chegam e que têm muita qualidade, realmente ele é suplente. Mas acho que hoje está aqui um jogador útil. Ainda assim, claro que o Porto está à procura do número 8, eu já tenho dado aqui conta que o Porto chegou até a sondar o jogador do Lokomotiv Moscou, e há outros jogadores também que o Porto está a sondar e não se decidiu qual vai ser esse 8, mas o Farioli quer um outro 8 que tenha mais qualidade para jogar, mas acho que hoje está aqui é útil. E como disse o Farioli também no fim desse jogo, disse que o Eustáquio podia jogar a 6, portanto, mesmo que chegue um 8, o Eustáquio pode passar a ser o suplente do Varela, uma vez que o Pablo Rosário pode jogar em qualquer posição. O Pablo Rosário, que hoje continua a ser notícia, hoje via falar sobre esse jogo da República Dominicana, a verdade é que voltaram apenas a dizer que ele foi capitão e que a República Dominicana ganhou o jogo. Não há imagens desse jogo, ainda não encontrei, já desisti até de encontrar para analisar essa exibição do Pablo Rosário. Ficámos a saber que ele foi capitão e o jogo já foi na terça e parece que o Pablo Rosário foi jogar num local muito remoto porque quase não chegam notícias desse jogo, e realmente os jogadores de Porto têm passado por ambientes caricatos e adversos que pode ser problemático na mentalidade deles, e eu espero que não afete, mas sabemos que tanto as viagens como tudo isto que se passa à volta das seleções pode afetar. Há aqui vários jogadores do Porto que vão precisar de um trabalho psicológico quando voltarem ao Porto. E o Prpic foi mais um jogador que esteve num ambiente caricato. E a Croácia ganhou, mas jogou num campo onde estava muito nevoeiro e não dava para ver bem o jogo. Portanto, foi também um jogo muito sofrido para quem quis ver como é que o Prpic se safava ali na seleção. Não deu para perceber muita coisa da exibição dele porque realmente foi caricato a quantidade de nevoeiro e o jogo não foi adiado. Um outro jogador que pode passar por problemas motivacionais é o Diogo Costa. O Diogo Costa ontem, na seleção de Portugal, eu acho que ele acaba por mais uma vez ter culpa nos golos que a seleção sofre. Agora é preciso ver a exibição péssima que a seleção fez, uma exibição muito fraca. Eu não sei se houve excesso de confiança ou se é mais que isso, se há algum problema de balneário na seleção. O próprio Cristiano Ronaldo a ser expulso com uma agressão totalmente descabida a um jogador da Irlanda. Não sei que problema haverá ali de balneário. Espero que tenha sido apenas um excesso de confiança e que depois a Irlanda surpreendeu. Mas a verdade é que a defesa de Portugal foi muito fraca, principalmente o Gonçalo Inácio. Os golos de Portugal também são culpa, principalmente o primeiro do Rubem Dias. Portanto, uma defesa muito fraca, e aqui vemos a diferença que faz ter uma defesa tão sólida como a do Porto, que faz com que o Diogo Costa faça a sua melhor época de sempre
ele, como eu dava conta aqui nos vídeos anteriores, é a época em que ele sofreu menos golos. Nota-se que ele está mais seguro, mesmo a jogar com os pés. Conseguiu muitas clean sheets, é também a época que ele já conseguiu mais clean sheets, mas a verdade é que na seleção não é assim. Portanto, na seleção ele pareceu-me bastante lento a reagir nos lances do golo, não parece o Diogo Costa do Porto, e ele, portanto, a mostrar a importância daquela dupla de centrais que o Porto tem, o Bednarek e o Kiwior, a importância de ter uma boa defesa à frente, e Portugal poderia ter ganho bastante ao convocar o Alberto Costa e o Francisco Moura, ainda bem que não os convocou, porque seriam mais dois jogadores que iriam passar aqui por problemas de motivacionais por causa daquela derrota. No entanto, teriam acrescentado esse espírito, se calhar também para dar mais estabilidade ao Diogo Costa na baliza de Portugal. Vamos ver agora no Estádio do Dragão. Não sei se o Ronaldo não foi expulso porque não queria entrar no Estádio do Dragão. Isto aqui é uma brincadeira à parte, claro, obviamente que não foi isso. Mas Portugal vai jogar então um jogo muito decisivo em casa. Tem essa vantagem, em relação, visto pelo lado do Porto, do Diogo Costa jogar em casa e depois já poder ficar no Porto. No entanto, vai ser um jogo decisivo e aí vamos ver se realmente é um problema de balneário ou se foi só um acidente de percurso e se Portugal se qualifica. E, portanto, os jogadores do Porto a passar aqui por muitas situações difíceis que espero que não prejudiquem depois quando voltarem ao Porto. O próprio Zaidu, como tínhamos dado conta aqui, também passou ali por uma greve. Os jogadores recusaram-se a treinar porque havia subsídios e prémios que ainda não tinham sido pagos e portanto são várias situações aqui complicadas. E hoje entra em campo o Kiwior pela Polónia. Na hora que estiverem a ver este vídeo, provavelmente o jogo já aconteceu. Podem deixar nos comentários como é que correu o jogo. Agradecer também a quem ontem deixou nos comentários sobre o Zaidu, que tinha jogado os 120 minutos. Também foi muito tempo, não tem mais essa. Além das viagens, o Zaidu também a cansar-se porque jogou um prolongamento, mas acabou por ganhar, o que também ajuda sempre a manter a motivação do jogador. E o jogador do Porto que depois vai entrar mais tarde, que vai ser só amanhã, vai ser o Froholt que está a ser muito elogiado, é a grande estrela de todos os jogadores internacionais, é o que está a brilhar mais, é elogiado por todos os colegas, por todas as figuras ligadas à seleção da Dinamarca, e o Froholt veio falar, disse que estava muito orgulhoso e que o objetivo dele principal era brilhar no Porto e depois, claro, estender isso à seleção, mas ele dá prioridade ao Porto. O Froholt é um jogador que, apesar de ser jovem, vê-se que tem uma maturidade muito acima da idade dele, vê-se que ele realmente mantém sempre o foco e essas palavras dele são as corretas. Portanto, apesar de ele ter dito aquilo que deveria ter dito, às vezes os jogadores não têm essa maturidade e o Froholt realmente como já temos dito aqui, também já tenho elogiado muito, uma das grandes contratações do Porto, ainda vai valer muitos milhões ao Porto e é o motor daquele meio campo. Esperemos que não aconteça nada com ele na seleção. E ele que pode jogar no sábado e se vir cartão amarelo já não joga depois do segundo jogo e pode vir para o Porto mais cedo. Da perspectiva do Porto, seria bom que ele visse então um cartão amarelo para ser suspenso. Da perspectiva da Dinamarca, penso que ele poderá nem jogar para ser poupado, para não ver esse cartão. E falando em entrevistas, quem deu uma entrevista ao Jornal Expresso, que penso que ainda não foi publicada na íntegra, foi o Vítor Bahia, o ex-guarda-redes do Porto e ex-diretor também do Porto. Está a ser muito destacada uma parte da entrevista em que o Vítor Bahia fala do José Mourinho. Eu entendo também que estes destaques não são por acaso, é porque a imprensa tem muita ligação também ao Benfica, sabemos que o Mourinho está no Benfica, mas achei interessante o que ele disse do Mourinho. Ele lembrou o último jogo da época em que o Mourinho chegou, a época em que o Porto não ganhou nada porque o Mourinho chegou a meio da época, e que no último jogo do campeonato o Mourinho virou-se para a equipa no balneário e disse: na próxima época vamos ganhar a Taça UEFA. E o Vítor Bahia disse que acharam todos que o treinador era louco, mas que depois na época seguinte foram começando a acreditar nas palavras dele porque ele era muito detalhista. Diz que ele entregava DVDs a cada jogador com as principais jogadas do adversário, que preparava tudo ao pormenor dos adversários, que os jogadores quando entravam em campo sabiam exatamente o que é que o adversário ia fazer. Isso a mim faz-me lembrar o treinador atual do Porto, Farioli. Tem-se falado muito que Farioli é um estudioso que gosta de analisar o adversário ao pormenor, tal como o Vítor Bahia fala desse Mourinho, e é interessante porque o Porto aqui também, não sei se Farioli disse à equipa que iam ganhar a Liga Europa, não sei se ele será treinador para dizer isso. O Mourinho era um treinador mais provocador e que jogava mais com os mind games. O Farioli também não tem estado mal, nas conferências ele tem estado até muito bem, mas talvez não seja do perfil dele prometer à equipa que vão ganhar a Liga Europa. No entanto, pareceu-me aqui uma semelhança, e vem até no sentido daquela notícia que eu dava conta no início do vídeo, de que o Ajax quer levar o adjunto de Farioli, e às vezes estes trabalhos de análise do adversário, de entregar DVDs, nós vimos que, por exemplo, o Porto quando vinha de Utrecht, várias fontes disseram que os jogadores do Porto vieram a assistir a DVDs também do jogo, a vídeos do jogo com o Famalicão, dos jogadores do Famalicão, provavelmente também com esse trabalho individualizado de cada jogador, a ver quem é que ia ter pela frente, e também isso é um dos segredos da grande defesa que o Porto tem, da muralha defensiva, porque está sempre muito preparado para anular o adversário,
e consegue adaptar-se, como por exemplo vimos no jogo com o Braga, em que o Porto subiu muito a defesa. Normalmente o Porto joga com a defesa muito profunda, não dando profundidade ao adversário, e contra o Braga fez o oposto. Portanto, o Porto tem-se adaptado muito e muito bem, portanto, com esse trabalho que tem sido feito, e às vezes é o adjunto que faz este trabalho mais técnico de análise do adversário, até porque o treinador não pode fazer tudo. E, portanto, é importante que o Porto mantenha esse adjunto dentro dos possíveis. Claro que o adjunto tem vontade própria, se ele quiser ser treinador vai ser difícil segurá-lo, mas então o Vítor Bahia a falar, eu acho que esta entrevista é um bocado destacada demais, esta parte da entrevista, por causa do Mourinho estar no Benfica, mas eu acho que isto também é motivacional para os adeptos do Porto. Há aqui uma comparação que eu acho que pode ser feita, de que realmente Farioli também é esse treinador muito detalhista. E o Porto, apesar de ter uma derrota e um empate nos 2 últimos jogos da Liga Europa fora, a verdade é que agora vai ter 2 jogos em casa, e como ainda comentavam no vídeo de ontem, o Porto tem grandes possibilidades de passar. O Porto está muito perto dos primeiros lugares e jogando em casa, tendo também jogos em casa no campeonato, portanto, sendo uma série também de muitos jogos muito intensa, muito difíceis, no entanto, com mais jogos em casa e com o plantel mais alargado, por exemplo, o De Jong, volta de lesão, o Porto tem mais possibilidade de conseguir vencer esses jogos e de se qualificar para a próxima fase da Liga Europa. E qualificando-se para a próxima fase da Liga Europa, tudo é possível. Até porque depois, em janeiro, o Porto recebe então o tal central, o quarto central para completar a equipa, e poderá ter também mais um número 8, portanto o plantel vai ficar ainda mais alargado e o Farioli pode ter aqui um plantel bom para lutar em todas as frentes e também ganhar a Liga Europa. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam da exibição de Portugal? O que é que acharam? Se acham que o Diogo Costa teve culpa nos golos? Se acham que isto vai afetar a motivação do Diogo Costa no Porto? Ou se acham que até o jogo no Dragão vai limpar a imagem, que o Diogo Costa vai chegar bem? Até porque sabemos que o Diogo Costa tem uma boa mentalidade, ele ainda não renovou com o Porto, essa notícia tem-se arrastado muito e não tem afetado em nada as exibições dele, portanto ele costuma ser um jogador muito focado, é o capitão da equipa, ainda assim pode sempre afetar alguma coisa e eu quero saber a vossa opinião. Se vocês concordam com a estratégia do Vilas Boas de não falar ainda, de não reagir às arbitragens enquanto não tiver essa reunião na próxima terça-feira, e se acham que a partir daí sim ele vai voltar ao ataque, ou se acham que vai tentar apaziguar o ambiente em torno da arbitragem, se acham que esta paragem de seleções pode ser benéfica para a equipa do Porto ou prejudicial, pode ser benéfica para jogadores como o Eustáquio e como o Zaidu, que não jogam muito e que estão a fazer boas exibições pelas suas seleções. Por outro lado, pode ser prejudicial para jogadores como o Diogo Costa ou até para um Froholt, que pode também desgastar-se. Se vocês acham que isto é mais benéfico ou prejudicial, uma vez que até o Porto nas outras 2 paragens de seleções não voltou muito bem. E qual é a vossa opinião sobre essa proposta do Ajax para ficar com o adjunto de Farioli? Se acham que ele deve sair, se acham que ele saindo vai prejudicar o Porto, se pode ser um problema para o Porto ou se acham que ele deve mesmo sair. E é isso, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo, um abraço a todos e até amanhã.